Tudo bem com você? Vamos retomar aqui a análise dessa carteira. A gente viu ontem, mas hoje aqui na terça-feira, dia 12, vamos ver mais alguns detalhes, enfim, explorar algumas questões. Você tem aqui um resumo dela, tá? São títulos que você já investe? Se não for, comente aí que títulos você gostaria de ver comentados aqui. A gente nunca vai conseguir fazer a sua data exata, né? Para isso você tem que ir no app mesmo. Mas talvez algum comentário seja possível. Os investimentos foram esses, né? Prefixado, está em ordem, né? Desde 2020, no 2025, depois um pouco no IPCA 35, depois no 2025 e depois no 29. Uma carteira para estudo mais uma vez. Investir dessa forma repetida, sem olhar taxas, não é recomendável, você sabe disso. Apesar do Tesouro recomendar, né, o reinvestimento, essas coisas. Mas não vale a pena por quê? Porque você precisa saber como é que estão as taxas, não? Não é que a taxa subiu muito. Como hoje, por exemplo, eu estava vendo nos comentários nas redes sociais, a pessoa dizia lá, olha, eu estou tomando prejuízo, vou levar até o vencimento. Agora vamos dizer que o IPCA passou de 6%. Aí eu perguntei, sim, mas vai que ele cai para 4,5%. Aí não, aí a pessoa diz, nesse caso eu vou atuar. Significa o quê? Que você tem que monitorar. A questão é se você vai fazer a monitoração manual ou automática. Tem que ver qual que você gasta mais tempo, a qualidade do que você faz. Se você tem um investimento relevante no Tesouro Direto, não faz sentido você fazer manualmente. Se você não tem, você deveria pensar em carregar mais lá no Tesouro Direto, porque é um investimento bem competitivo, bem transparente, né? Não tem taxa de administração, tem uma segurança muito grande, enfim. Então, olhando essa carteira aqui, vamos prosseguir com a análise. Vamos no detalhe, né? E lá está, você vai ver que tem muita coisa no prejuízo até agora, tá? Só 2025, no final de 2021, tem um pico de taxa ali, né? É quando você deve partir para os títulos. Longos até, né? Nesse caso foi até um título curto. Mas esse aqui tá bem, né? Então você vê que tem investimento equilibrado em cada um desses dias aqui, sempre em torno de R$ 2.000. Então primeiro seria esse aqui, né? Do pré-2025. Ele ainda está no prejuízo. Esse é o motivo para você não resgatar esse título? Não. A discussão deve ser em torno do retorno futuro. O retorno está alto, ele é alto se você está no prejuízo, por quê? Porque até você voltar ao 0 a 0, você não paga imposto de renda. Então tem assim um benefício fiscal nesse momento para você manter esse título por mais alguns dias. Aqui está com a projeção para outubro. Você pode seguir olhando aí. As taxas caírem, ele vai melhorar, né? Mas às vezes os longos continuam com taxas boas. Você pode se desfazer talvez de um título curto desse e partir para um título mais longo. Agora, se a questão for investir hoje, eu sempre começo por as atualizações recentes para ver o nível de taxa. Você tem que criar uma sensibilidade, né, para esse nível de taxa. Você vê que o destaque da semana foi a subida do IPCA+, além dos 6%, né? Chegou a 6,27%. Ele vem caindo um pouquinho, tá? Ainda segue bastante alto. Já um prefixado mais longo, ele caiu pouco essa manhã. Quando chegou o pico aqui do IPCA 35, 6,27, ele estava em 13,25, ele foi além, tá? Mais alto foi esse aqui, né? Você pode olhar até ela investir, tá? Se quiser ver a análise com focos, como é que está o fluxo de caixa e a rentabilidade para o futuro. Com base no Focus, eu até mostrei ontem. Hoje eu vou preferir mostrar como é que está o mercado futuro. E aqui está, né? Você vê que a gente falava, o mercado, numa cotação de perto de meio-dia, caiu um pouquinho, cerca de 3 pontos base. Depois caiu mais, né? Caiu de 13,18 até 13,06, está em 13,15. Então está um pouquinho abaixo do que aquela cotação do início da manhã. Tem subido, né? Se continuar subindo assim, agora são 2,26, ele deve ficar praticamente o mesmo. Você tem que observar aqui. Se continuar abaixo nesse nível aqui, capaz de cair mais 3 pontos base, mais ou menos. Então, um horário bom para você fazer a decisão é 3 da tarde, 2h50, 2h55, para dar tempo, né, de você fazer a operação. Se você já tiver com uma boa prática, aí você pode levar um pouco mais, 3,05, tá?
Sempre observando aqui no mercado futuro como é que está a coisa. Aqui já veio uma cotação igual, né? Então está um pouquinho abaixo da cotação de meio-dia. Significa o quê? Que a taxa no Tesouro Direto está boa relativamente, né? Comparada com o mercado futuro. Eu digo isso porque muita gente já tem o sentimento, né, de onde investir. Aqui está a tela investir com todo detalhe. Os prefixados estão adiante, né? O 2029 passou um pouquinho, passou o 33,25. Mas você sabe, né, que o patamar do IPCA+ é sempre importante, porque ele é bem longo e ele tem um efeito muito grande na marcação. Então esses são títulos competitivos. Se você não quiser monitorar, se você quiser só tranquilidade, realmente investir com mais baixo risco, o Selic está competitivo também, mas você vê que o retorno já está bem mais baixo, né? Os IPCA estão assim, mas podem ter um efeito grande. Dificilmente você vai conseguir esse tipo de taxa real por tanto tempo. Tá? O Selic, por exemplo, por um ano, né? Tudo bem? Então era isso. Como é que você tem monitorado? Comente aí. Se você tem feito a monitoração manualmente, você tem alguma dica? Ou se a monitoração automática faz sentido para você. Compare com outros apps. Você vai ver que nos outros apps o que você consegue é apenas uma consolidação da sua carteira, enquanto no Calculeira não, você tem uma projeção. E esse controle que nós falamos aqui, do estágio que você está, se você está no prejuízo ou não, e a rentabilidade futura, ninguém tem, né? Tá bem? Obrigado, até o próximo vídeo.